Ora então, irmãos, eu queria já enviar a todos vós um forte abraço e é por um lado, com tristeza, porque não podemos estar juntos, não podemos estar presencialmente na igreja em Quinta do Conde para podermos, de facto, cultuar em conjunto ao Senhor, mas louvamos e louvo ao Senhor por nos conceder estes meios para que assim nós possamos continuar a estar em contacto uns com os outros e, acima de tudo, nós podermos partilhar a palavra de Deus. É verdade que fisicamente, por algum tempo, nós estamos separados, mas a verdade, e é aquilo que nos alegra, é que jamais alguma coisa ou alguém nos separará do amor do Senhor, porque estamos nas suas mãos, estamos seguros e não há nada, nem a vida, nem a morte, nem outra coisa alguma nos separará do amor do Senhor. E, portanto, é isto que nos enche de gozo e de alegria, de facto, os nossos corações. E eu queria partilhar hoje convosco mais um pensamento, como os irmãos certamente, enfim, alguns se lembrarão ainda. Ultimamente eu tenho apresentado alguns pensamentos referentes ao livro de Cantares, ou livro do Cantares de Salomão. É um livro para o qual eu fui despertado e me tenho debruçado, tenho lido, tenho meditado e tenho aprendido, acima de tudo. Tenho aprendido alguma coisa, porque desde o Gênesis ao Apocalipse, desde o primeiro capítulo das Escrituras ao último, é a palavra de Deus, e em toda a palavra de Deus nós temos alguma coisa para aprender, assim nós queiramos. Mas particularmente neste livro de Cantares, digamos que somos despertados para o verdadeiro amor. É verdade que quando falamos do verdadeiro amor, o primeiro pensamento ele nos transporta para o Senhor, porque, como eu já referi desde o princípio, o amor do Senhor é eterno, o amor do Senhor é inquebrável. Não há nada nem ninguém que nos separará deste amor. Diz-nos no livro de Cantares, no capítulo 8 e verso 7, falando-nos do amor e do verdadeiro amor, que diz que as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda da sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Portanto, não há nada que possa destruir este amor, o amor verdadeiro, o amor de Deus. E, de facto, irmãos, nós só temos motivos para louvar o Senhor por Ele nos amar desta forma, porque realmente foi o Senhor que nos amou. Não fomos nós que o amámos a Ele, foi Ele que nos amou primeiro. E foi Ele que provou o seu amor para conosco ao dar o seu amado Filho para morrer na cruz do Calvário, para pagar o preço, um preço pelo nosso pecado. E como diz, nós referimos por vezes, nós fomos comprados. E fomos comprados por bom preço. E esse preço foi o amor do Senhor, o amor de Deus para conosco. E não fora o amor de Deus, não havia solução para nós. Não havia solução para o nosso problema, o problema do pecado, o problema que fazia separação entre nós e Deus. Porque não
não há obra nenhuma que possamos fazer para nos reconciliarmos com Deus, não há nada, nem o dinheiro todo neste mundo e todas as riquezas deste mundo, elas poderiam jamais pagar o preço da nossa salvação, da nossa reconciliação com Deus. Portanto, de facto, o amor de Deus para conosco é algo que vai para além dos nossos pensamentos, tal como diz o salmista, o que é o homem para que te tenhas lembrado de nós, e cada um de nós pode dizer: quem sou eu para que te tenhas lembrado de mim? Quem sou eu para me amares desta forma? Eu tão insignificante, tão miserável, tão pecador, e no entanto, tu me amas, amaste, me amas e me amarás eternamente desta forma. E me amas de tal maneira e, portanto, estou de tal maneira ligado a ti que não há nada nem ninguém que me separará deste amor. E louvado seja o Senhor por todos aqueles que realmente confiaram e confiam no amor de Deus revelado na cruz do Calvário, onde o Senhor Jesus pagou o preço, e um preço muito elevado. Ali na cruz do Calvário ele derramou o seu sangue, e é o sangue de Jesus que nos lava e purifica de todo o pecado. Por isso, se alguém me ouve e que ainda não tomou esta decisão de crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, permito ao Senhor que o possa fazer ainda hoje, para que ainda hoje possas estar reconciliado com Deus, possas estar preparado para te encontrares com Deus. Mas certamente, e eu louvo ao Senhor, e cada um de vós louva ao Senhor pelo dia da nossa salvação, e louvamos o Senhor por cada dia, por cada momento, de vida que Ele nos dá. E certamente cada um de nós tem como objetivo viver cada dia, cada momento, para a glória de Deus. Ainda que vivendo neste mundo, mas marcando a diferença, tendo uma vida que sobressai no meio, de facto, deste mundo. E quanto mais nós valorizarmos a palavra de Deus, quanto mais formos influenciados pela palavra de Deus, menos nós seremos mais um nesta sociedade, neste mundo, como tantos outros. Não é isso que Deus espera de nós e não é isso que Deus de facto merece. Deus merece que nós sejamos verdadeiramente filhos, seus filhos, e filhos que marcam a diferença, filhos que amam verdadeiramente o Pai, filhos que valorizam a palavra do Pai e são influenciados de facto por esta palavra, e ela se revela no nosso dia a dia, nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, e dessa forma nós revelamos que não somos mais um nesta sociedade, mas somos um filho de Deus. Somos, de facto, alguém que faz a diferença. Não porque sejamos melhores do que os outros, porque quem faz a diferença em nós é Deus. Por isso importa que cada vez mais se revele em nós a presença de Deus. E por isso que, de facto, cada um de nós possa cada vez mais amar esta palavra e deixar-se influenciar por ela. Da mesma forma, e em relação a este livro de Cantares, que nos fala, como eu disse já, nos fala do verdadeiro amor. E nos fala particularmente em relação ao casamento. O casamento é algo que é muito importante para Deus e, certamente, cada um de nós que se casa o faz com uma atitude responsável, com responsabilidade e, certamente, com o objetivo de que o seu casamento
seja um casamento em conformidade com a vontade de Deus e que através do casamento Deus seja honrado e glorificado. Uma coisa que sobressai, portanto, também neste livro é que se nós procurarmos, a palavra Deus, ela não aparece neste livro. Por mais que procuremos, nós não encontramos neste livro nenhuma referência explícita ao nome de Deus, a Deus. Mas isso não significa que Deus não esteja presente. Para já, ele faz parte da palavra de Deus. É um dos 66 livros que compõem a Bíblia, a palavra de Deus. Portanto, podemos dizer que Deus é o ausente mais presente neste livro. Da mesma forma, no casamento. Por vezes nós pensamos que Deus está ausente, mas não. Deus está presente. Ele quer realmente fazer parte da nossa vida, fazer parte do nosso casamento. O casamento não é vivido a dois, mas é vivido a três. Ainda que a terceira, ou antes, se calhar, não é, se calhar mesmo, a primeira pessoa, ele é a primeira, deve ser a primeira pessoa no casamento. Ainda que pareça que ele não está presente, mas é muito importante nós termos consciência de que Deus está presente. E, efetivamente, o objetivo do casal é fazer a vontade de Deus. E exatamente porque o casamento, ele é, ainda que nós hoje vivemos numa sociedade onde o casamento é atacado por todos os lados, onde a família é atacada por todos os lados, porque Satanás sabe perfeitamente que destruindo a família, e é isso que ele tem feito, ele tem destruído a família e, logicamente, ele sabe que destruindo a família, ele destrói a sociedade. E é isso que ele tem conseguido, destruindo a família, destruindo os valores da família e, portanto, tem conseguido, de facto, destruir a sociedade. Nós temos hoje uma sociedade sem valores, ou valores completamente opostos, trocados. E, portanto, temos uma sociedade com problemas tremendos. Temos uma sociedade com famílias completamente desfiguradas. Portanto, temos uma sociedade que é afetada por este afastamento da palavra de Deus, dos valores. Por isso importa que nós, que amamos o Senhor, que nos identificamos com Ele, que nos identificamos com a sua palavra, que de facto nós possamos mostrar a este mundo o que é realmente uma verdadeira família. Uma família com valores. Uma família que de facto vive os valores que estão certos. E os valores que estão certos são os valores de Deus. Os valores contidos realmente nesta palavra, na Bíblia, que é a palavra de Deus. E, portanto, sendo realmente algo tão importante para Deus como é, efetivamente, o casamento, Deus também nos dá instruções e nos mostra claramente na sua palavra como é a vida do casal. Nos dá instruções em relação ao relacionamento entre o casal. E se nós valorizarmos as instruções que Deus nos dá, a palavra que Deus nos dá, então teremos casamentos vitoriosos. Teremos casamentos verdadeiramente felizes. Não significa que vamos ter casamentos sem quaisquer problemas, não. Mas a forma como esses problemas são vividos e as consequências que esses problemas trazem para o casamento serão completamente diferentes, porque serão vividos verdadeiramente em união.
E eu queria chamar a nossa atenção para dois aspectos que nós vemos neste casal, que nós temos aqui em Cantares de Salomão. Uma das coisas que nós vemos neste casal, o rei que supostamente será o rei Salomão e a sunamita, é o diálogo permanente entre eles. Existe um diálogo permanente entre eles. Eles conversam, eles falam. Nós temos aqui em vários versículos que nós podemos ler, diz-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho? E depois responde, se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres. E, portanto, ao longo do livro, nós vamos assistindo a um diálogo entre o casal. E isto é algo que é realmente muito importante que haja entre os casais. Diálogo. Que conversem. Que tenham, de facto, que conversem um com o outro. Vivemos hoje numa sociedade onde cada vez as pessoas, não foi, digamos que esta pandemia que veio afastar as pessoas. As pessoas, mesmo com esta tecnologia que hoje temos, ela tem servido para afastar as pessoas umas das outras. Vemos hoje que as pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras. Falam cada vez mais à distância. Não estão perto umas das outras. Não conversam cara a cara. Ainda há dias eu vi um exemplo em que o título era A Família Vai Visitar a Avó. Então ia um casal com 2 filhos, iam visitar a avó que está sozinha em casa, que portanto vive só. E, infelizmente essa é uma realidade de uma grande percentagem dos nossos idosos. Estão sós, vivem sós. E a família vai visitar a avó. E qual é a fotografia? Era a avó sentada num lugar, no sofá, sozinha, e os netos noutro canto, o filho ou a filha, a nora ou o genro, não importa, noutro, e cada um com o seu telemóvel, a ver o telemóvel e se calhar a falar com os amigos. E a avó, que ia ser visitada, que certamente ansiava pela presença dos netos e do filho ou da filha, ou seja, ansiava pela presença da família para poder falar, continua só. Embora a família estando presente, mas, no entanto, continua só. E isto é, de facto, uma realidade na nossa sociedade. As pessoas estão cada vez mais sós. E, infelizmente, mesmo em relação aos próprios casais, a falta de diálogo é um problema. E o casal deve realmente conversar. Deve conversar acerca da sua vida, os seus problemas do dia a dia. O casal deve chegar a casa, se trabalham, deve chegar a casa e deve falar. Como é que correu o dia? Quais são os projetos que têm? Quais são os planos que têm? Falarem, dialogarem. E depois, a atitude deve ser de conversarem os dois um com o outro e os dois levarem a sua vida, os seus problemas, os seus anseios à presença do Senhor. É isso que de facto deve realmente acontecer. E é isso que é importante que aconteça no casamento. Haja diálogo, haja conversa. Converse. E a conversa deve ser sobre todos os aspectos, tudo que lhes diz de facto respeito. Neste diálogo entre este casal que nós temos aqui em Cantares de Salomão, abrange toda a sua vida. Abrange a sua vida normal, do dia a dia, abrange inclusivamente a sua intimidade. Abrange a sua intimidade, abrange inclusivamente a sua sexualidade, abrange tudo, toda a vida que de facto faz parte do casal.
e que o casal deve falar, deve haver diálogo. Não é, e reparem que eu estou a dizer que devem conversar, não é gritar, não é falar muito, falar alto, não é um falar alto e o outro falar mais alto, não, é conversar sobre os diversos problemas, sobre as diversas as situações, tudo acerca da sua vida, acerca dos filhos, se os houver, acerca de tudo o que diga respeito aos filhos, acerca do que diz respeito às finanças do casal, que diga respeito à vida normal, diária do casal. Tudo deve ser realmente conversado entre o casal. Deve haver, de facto, um diálogo. E isso, de facto, é aquilo que nós vemos neste casal. É o diálogo que existe entre eles. E permita ao Senhor que isso aconteça também nos nossos lares, que tal aconteça também. Possamos falar e um com o outro acerca de tudo o que nos diga respeito e, inclusivamente, os dois levarmos a nossa vida, as nossas preocupações aos pés do Senhor. É fundamental. À medida que conversamos como casal, aproximamos um do outro. E à medida que os dois conversamos com Deus, oramos, aproximamos-nos de facto de Deus. E é assim que deve acontecer, de facto, entre o casal. E este é um aspecto importante. O diálogo que deve existir, o diálogo permanente no casal. Porque quanto menos falarmos, irmãos, mais nos afastamos um do outro. Quanto menos diálogo houver, quanto menos conversa houver, mais nos vamos afastando. E à medida que nos vamos afastando, vai se tornando cada vez mais difícil ouvir-nos um ao outro. Porque vamos nos afastando. E chega a um ponto que já não suportamos ouvir-nos um ao outro. E por isso é muito importante que mantenhamos um diálogo constante um com o outro. E é isso que nós aprendemos neste livro de Cantares, é, de facto, o diálogo permanente que existe entre este casal. E como eu disse, a conversa que este casal tem é realmente algo de fascinante. A conversa que este casal tem é de valorização um do outro. Lemos no capítulo 2 e no verso 16: o meu amado é meu e eu sou dele. Ele apascenta o seu rebanho entre os lírios. É muito importante que haja esta compreensão, e não é só esta compreensão, mas esta alegria e o prazer de dizer: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Somos um do outro. Somos os dois numa só carne. Somos um do outro. Como diz a própria Escritura, o meu corpo não é meu, mas é da minha esposa, e o corpo da minha esposa não é dela, mas é meu. Somos um do outro. Pertencemos um ao outro, e por isso somos os dois numa só carne. E, portanto, este diálogo permanente que este casal tem é um diálogo de aproximação, de intimidade e de valorização um do outro. Se repararmos ao longo deste livro, nós vemos a sunamita, portanto a noiva, a mulher, elogiar o marido, elogiar o homem, e vice-versa. A mulher elogiar o marido.
No versículo 9 do capítulo 1, diz: as éguas dos carros às éguas dos carros de Faraó te comparo, ó amiga minha. Esta conversa, é lógico que se eu for dizer isto à minha mulher, ela até pode ficar ofendida, está lá a compará-la com éguas. É evidente que nós temos que fazer a comparação, temos que ver os tempos, não é? Naquele tempo, certamente que não havia éguas ou cavalos mais belos do que os cavalos do rei, não é? do que de Faraó. Faraó tinha, com toda a certeza, os melhores cavalos, os mais bonitos que existiam. Portanto, portanto o noivo compara aquilo que há de mais belo, que havia de mais belo naquela altura. Mas, de facto, o que importa aqui é o objetivo o objetivo das palavras de exaltar, de destacar aquela a quem ele ama, porque é mais bela. Porque, de facto, e aliás, nós lemos no capítulo 7, o capítulo 7 diz que formosos os teus pés. Ele fala dos pés da noiva como sendo os mais formosos, inclusivamente fala do umbigo, fala dos seus peitos, fala do seu pescoço, fala do quanto ela é formosa e bela. Portanto, de facto, é isso que o marido deve ter, a atitude que o marido deve ter para com a esposa. Ela é a mulher mais bela do mundo. Ela é, de facto, a mulher mais fantástica que existe. Ela é, de facto, a mulher mais bela, mais importante para ele. E é importante que, de facto, nós, como maridos, eu sei que, por vezes, eu falo para mim, por vezes é difícil dizermos algumas palavras, mas por vezes nós temos dificuldade em dizer palavras elogiosas, mas não temos dificuldade em dizer palavras ofensivas, que humilham, que rebaixam. Temos dificuldade em dizer palavras que elogiam, mas não temos dificuldade em dizer palavras que humilham, que de facto desvalorizam a pessoa. Mas a nossa atitude deve ser, de facto, de elogiar, de destacar a beleza, as qualidades, valorizar aquilo que realmente o outro faz. Fazer sentir a outra pessoa como, para mim, ela é a mais bela. Ela é a pessoa mais importante. Humanamente falando, não há ninguém mais importante na minha vida do que a minha esposa. Ela é a mulher mais bonita que existe à face da Terra. Ela é a mulher que, de facto, melhores qualidades tem. E é importante que ela saiba isso. É importante que essas qualidades sejam destacadas. É importante que isso seja dito. Portanto, realmente, como eu disse, é importante haver diálogo entre o casal e é importante que nesse diálogo, para além de falar da vida normal, das preocupações do dia-a-dia, também ter um momento de elogio, de palavras que realmente valorizam o outro. Infelizmente, aquilo que por vezes mais facilmente ouvimos são palavras destrutivas. Permita ao Senhor que isso não aconteça. Não haja esse tipo de palavras. Não tenhamos palavras de elogio para aqueles que são de fora, mas para os que são de casa temos palavras que humilham, que rebaixam, que desvalorizam. Não.
Se é verdade que não devemos ter palavras que maltratam e que humilham os outros que estão lá fora, não devemos ter. Não deve ser esse também o nosso comportamento, mas muito menos ainda dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa própria família, nós temos esse tipo de palavras que humilham o outro, que maltratam o outro, mas antes, palavras de ânimo, palavras elogiosas, palavras que mostram de facto o quanto aquela pessoa ela é importante para mim e o quanto ela é amada por mim. Portanto, que o Senhor nos ajude, de facto, a valorizarmos isso, porque dessa forma, irmãos, nós vamos ter e experimentar momentos verdadeiramente felizes. Quem é que não gosta de viver, de estar com uma pessoa que a ama, que a valoriza, que de facto a reconhece o seu valor, que lhe diz palavras elogiosas, que lhe revela todo o quanto ela ou ele significa para si, o quanto a ama. E certamente os momentos de felicidade, elas serão maiores, porque tudo isto aproximará os dois. E certamente haverá inclusivamente mais momentos, desejo de, aos pés do Senhor, darem-lhe graças pela felicidade que existe entre vocês, louvá-lo com a vossa vida, louvá-lo com a vida que Ele realmente nos tem dado. Por isso, irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude e que realmente possamos aprender com este livro de Cantares acerca do casamento e que nós tenhamos, irmãos, casamentos vitoriosos. Vitoriosos, casamentos segundo a vontade do Senhor, cuja relação entre o casal é realmente aquela que o Senhor quer que exista, e então os dois, o casal, terão uma relação com Deus que realmente agrada a Deus. E tendo lares vitoriosos, tendo casamentos vitoriosos, tendo famílias vitoriosas, nós teremos uma igreja vitoriosa. Teremos uma igreja que realmente e glorifica o nome do Senhor, uma igreja que verdadeiramente dá testemunho neste mundo e mostra verdadeiramente o que é ser uma igreja composta de pessoas felizes porque amam a Deus e porque valorizam a palavra de Deus, valorizam os valores e os princípios de Deus. Portanto, irmãos, que o Senhor nos abençoe ricamente e nos leve e nos desperte para a sua palavra. Porque de outra forma, irmãos, se não nos aproximarmos do Senhor e como casais, marido e mulher, se não nos aproximarmos um do outro, segundo as Escrituras, e não nos aproximarmos do Senhor, segundo as Escrituras, então o nosso casamento terá muitos problemas e os momentos de infelicidade serão maiores do que os momentos felizes. E o Senhor quer ver-nos felizes. Que o Senhor nos abençoe. Amém.